Nesse vídeo, eu vou te explicar o método Barsi de investir, a famosa estratégia BEST. Para você que não conhece o Barsi, ele é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele tem mais de 4 bilhões investidos na B3 e recebe em torno de 1 milhão por dia em dividendos. Isso mesmo, por dia. E ao longo dos 50 anos de experiência como investidor, ele desenvolveu a própria estratégia e eu vou te contar ela nesse vídeo. Caso você esteja começando a investir, é uma boa seguir a estratégia do maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira, né? Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Antes de entrar no vídeo, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e para que eu possa ajudar mais pessoas a começarem a investir. Entrando então no método Barsi de investimentos, é um método que prioriza 3 coisas. Foca no longo prazo, prioriza empresas pagadoras de dividendos e também foca na compra de empresas consideradas baratas de acordo com a estratégia. Lembrando que a filha do Barsi, a Louise, que normalmente está nas redes explicando a própria estratégia, ela diz que é um processo de autoconhecimento, que não necessariamente todo investidor deve seguir à risca essa estratégia. Cada um vai ouvir primeira vez a estratégia e vai definir por conta própria as suas premissas, as suas estratégias dentro da estratégia dela. Eu, por exemplo, já segui diversas estratégias, a do Barsi, a Joel Greenblatt, a Arca do Primo Rico, e aconteceu que eu juntei todas elas e fiz a minha própria estratégia com o que eu senti que foi melhor para mim como investidor, com o que eu me senti melhor na questão de volatilidade, de rentabilidade, tudo que vai de acordo com o meu objetivo está na minha estratégia. E para você deve ser a mesma coisa, é um processo de autoconhecimento. Quer seguir a estratégia do Barsi? Começa e ao longo do tempo você vai vendo que você vai reajustando algumas coisas e até mesmo acrescentando, melhorando essa estratégia para você como investidor. Entrando de fato na estratégia do Barsi, como que ele escolhe as ações dele. Ele tem um método chamado BEST, que ele compra empresas de setor bancário, energia elétrica, de saneamento e de telecomunicações. São 4 setores que são considerados perenes, que conseguem repassar a inflação, que muitas vezes em crises eles não sofrem tanta volatilidade assim como os demais ativos. Imagina, por exemplo, no caso dos bancos, o banco faz um empréstimo para uma pessoa e a inflação naquele ano deu 10%. Pô, o banco não pode ganhar menos que 10%, ele tem que pelo menos repassar a inflação. E ele tem o poder para fazer isso. A pessoa obrigatoriamente vai ter que pagar essa conta. Da mesma forma, empresas de energia elétrica. A empresa consegue repassar o custo da energia. E a mesma coisa com as empresas de saneamento e de telecomunicações. Pensa, por exemplo, na questão de telecomunicações, uma Vivo, a sua operadora de celular. Se aumentar o valor da fatura, infelizmente você vai ter que pagar, porque eles inflacionaram o preço por conta da inflação que teve no período anterior. Então, infelizmente, a gente vai ter que pagar para continuar com o serviço. Claro, todos esses 4 setores da estratégia, ele faz uma análise profunda de cada empresa que ele vai comprar. Ele vai lá na empresa, ele conversa com o gestor, ele conversa com o financeiro, ele lê balanço, lê demonstrativo de resultados de exercício, que são os DRS, ele lê todo o relatório gerencial da empresa, conversa com a relação com os investidores de cada empresa. Então ele faz uma análise profunda e também presencial para ele entender de fato como funciona a empresa e conhecer o estabelecimento. Obviamente, para muito investidor não vai fazer muito sentido fazer esse tipo de coisa. É claro que, por exemplo, no meu caso, eu não vou até a empresa conhecer a empresa. Eu estudo mais a fundo, principalmente indicadores fundamentalistas. Porém, no futuro eu pretendo conhecer diversas empresas que eu tenho em carteira para aí sim me aprofundar cada vez mais e conhecer cada vez mais o negócio. Então, em resumo, eles escolhem as empresas que conseguem repassar o custo inflacionário, conseguem repassar a inflação. E também eles focam em dividendos, como eu mencionei lá no início, e o dividendo eles consideram um ativo real. Ou seja, o dividendo ele é repassado à inflação ao longo do tempo, ele se ajusta à inflação ao longo do tempo, ele entrega rendimentos reais ao longo dos anos que você vai investindo em certa empresa.
Mas aí você pode estar se perguntando, pô, mas pelo que eu olhei aqui, algumas empresas têm 9%, 10%, no máximo 11% de dividend yield. Não parece pouco? Não é melhor investir em renda fixa? E eu já te respondo de prontidão que não é melhor você investir em renda fixa, porque a rentabilidade que está dando hoje o Tesouro Selic, que é 13,75 mais ou menos, é um rendimento nominal, sem considerar a inflação. E os dividendos eles já consideram a inflação. Por exemplo, se você fosse considerar um Tesouro Selic hoje de 13,75 de rentabilidade, considerando a inflação dos últimos 12 meses, ali do ano de 2022, você ficaria com um rendimento de em torno de 7,25% ao ano. Então pode ver que muitas vezes uma empresa pagadora de dividendo consegue repassar muito melhor a inflação do que uma renda fixa. Na carteira dele como um todo, na composição da carteira, ele possui uma reserva de oportunidade que pode ser usada de diversas formas. Comprar negócios, uma reserva de emergência ou até mesmo aproveitar alguma viagem. E dentro da carteira dele como um todo, dentro dos 100%, eles investem 85% do patrimônio em renda variável. E dentro da renda variável é 100% em ações. Mas aí você pode estar se perguntando outra coisa, que por exemplo, eles gostam de dividendos, mas por que eles não investem em fundos imobiliários se os fundos imobiliários são conhecidos por pagar muitos dividendos? Por dois motivos principais. Eles fogem do setor de construção civil, porque eles consideram um setor muito cíclico e no momento que demora muito para entregar a inflação, para repassar a inflação, eles não consideram um setor muito atrativo. Então o mercado imobiliário para eles estão de fora. E o segundo ponto é que eles não gostam de delegar a gestão do patrimônio para outra pessoa. No caso de fundos imobiliários, você estaria delegando a gestão para um gestor qualificado para ele investir nos ativos de acordo com a estratégia do fundo imobiliário. E como eles não gostam de um gestor botando a mão no patrimônio deles, eles gostam mesmo de gerenciar o patrimônio próprio, eles fogem também dos fundos imobiliários. Outro questionamento que eu também fui pesquisar porque eu senti curiosidade pelo fato do patrimônio imenso dele, por que ele não investe no exterior? E é simplesmente, por incrível que pareça, é simplesmente porque ele não consegue ir lá na empresa. Fica difícil para ele ir presencialmente na empresa, conversar com o gestor, porque o Barsi em si, ele não tem o inglês muito afiado. E a Louise Barsi, fica difícil o deslocamento, tá indo toda hora para empresas lá fora. Já que eles gostam de fazer essa análise profunda, fica inviável para eles ir toda hora lá para os Estados Unidos, para a China, enfim, conhecer novas empresas. Então por isso eles ficam fora do exterior. Mas e aí, quantas ações ter em carteira? A Louise Barsi menciona que em torno de 10 a 15% tá um número de ações ok para você conhecer bem, estudar bem e aí sim investir o seu patrimônio. Além disso, esse número é comprovado já por diversos estudos que é um número bom de diversificação. Abaixo disso já fica muito arriscado e acima disso já dilui demais o risco e aí não faz sentido, porque se uma empresa subir muito, ela não vai representar tanto do teu patrimônio. Então entre 10 a 15 está um valor ok. No meu caso, por exemplo, a diferença da estratégia foi que eu aumentei em dois setores. Eu uso sim a estratégia BEST, que por acaso dá para usar dentro da sigla, que eu compro ações do setor bancário, ações do setor de energia elétrica, de saúde, de saneamento, de seguros e de telecomunicações. Ou seja, são 6 setores, 2 empresas em cada setor. Ou seja, eu tenho 12 ações na minha carteira. Essa é a principal diferença da estratégia do método Barsi de investir no método BEST. Eu me adaptei a isso, mas não necessariamente você vai se adaptar. Como eu disse, é um processo de autoconhecimento para você ir ao longo da sua jornada como investidor e adquirindo ao longo desse tempo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com um amigo que possa fazer sentido e que queira conhecer o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!